Olá, gente. Então, conforme eu já tinha dado um spoiler para vocês, né? Então vamos trabalhar direitos humanos e cidadania na parte 2. E eu vou trazer, obviamente, trechos, né, da Constituição Federal de 1988, né, o artigo 5º dessa Constituição, algumas coisas relacionadas às ameaças também. Então a gente sempre pensando, né, porque os direitos humanos estão e a cidadania estão sempre sob ameaça. De alguma forma, eles são ameaçados ou por governos autoritários ou por grupos que entendem que os direitos humanos não devem ser respeitados, né? Então, é esse cenário, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa, né, eu trago aí um pouco de história. Por que eu falo de um pouco de história? Porque eu estou falando do artigo 5º dessa Constituição, né, da Constituição Federal de 1988, né, a Constituição essa que foi promulgada no mês de outubro desse mesmo ano, e que representa um avanço naquilo que nós entendemos, né, na sociedade brasileira, ou na perspectiva dessa sociedade brasileira em relação ao regime autoritário. Né? Então, o artigo 5º, eu não trouxe, lógico, os 43 artigos, né, os 43 parágrafos que constituem o artigo 5º, porque ficaríamos aqui horas conversando sobre ele, mas eu trouxe alguns desses itens, né, desses parágrafos, e a partir do próprio artigo 5º, para que vocês possam compreender melhor, né, o que é esse artigo 5º e a sua importância no conceito de direitos humanos e cidadania. Então, trazendo essa discussão, né, assim, para o cenário, né, para a gente compreender melhor isso, ok? Então vamos lá. Né? Então o artigo 5º tem lá, né, todos são iguais perante a lei. Então você veja que ele reproduz já nesse início a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, da ONU, nessa fala de todos são iguais perante a lei. Aí faz sua mesma crítica dizendo o seguinte: a igualdade jurídica não é o suficiente para garantir os direitos de todos os indivíduos, principalmente no que tange às desigualdades sociais. Porque a desigualdade social, quando muito é, profunda, ela retira do indivíduo a sua cidadania. Então, não basta ser igual perante a lei, você tem que ter outras igualdades que garantam isso. Né? E aí, sem distinção de qualquer natureza, óbvio, então isso já por si só, você já antecipa uma condenação ao racismo, né, uma condenação, por exemplo, à intolerância religiosa, à intolerância de gênero, intolerância de sexualidade. Então, todos esses elementos, o artigo 5º ele já traz uma crítica, já traz um posicionamento muito claro em relação a essa situação da sociedade, né, qualquer tentativa de supressão desses direitos. Né? E aí coloca-se, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes, então aí assume-se na questão do Brasil, né, dentro dessa construção social. Então vocês vejam que o país, né, o Brasil, ele se reconhece enquanto nação, mas esse reconhecimento não exclui aqueles que não são brasileiros natos. Né? Então retoma uma vocação até que, muito curiosamente, está presente em vários momentos da história brasileira, que é essa perspectiva do acolhimento aos estrangeiros. Né? Só lembrar dos imigrantes, tudo bem, brancos europeus do século XIX, que tiveram, né, em alguns momentos, né, não todos, evidentemente, mas na maior parte dos casos, uma acolhida bem receptiva, né, foram bem acolhidos pela nossa sociedade. Né? Então, residentes no país, e a inviolabilidade do direito à vida. Então, aqui, nós já temos também outra discussão que é essencial, né? Ou seja, mostrando que o Estado brasileiro ele deve proteger o cidadão, diferente daquilo que acontecia na ditadura militar, onde o cidadão, considerado uma ameaça ao Estado, poderia ser passível de punições que vão além da punição prevista na lei. Né? Então, assim, o problema é que a lei também dava a esse Estado, né, autoritário, a prerrogativa de dispor da vida desses cidadãos. Então, o artigo 5º ele vai na contramão de tudo aquilo que o regime autoritário defende. Né? Então, a igualdade, a segurança, a propriedade, então, traz um outro elemento. Né? Então, por exemplo, a coisa da propriedade privada, isso acaba sendo interpretado de várias formas.
por exemplo, a condenar a ação de movimentos, né, de movimentos sociais, como o MST ou MTST, né, que aí você vai dizer o seguinte, então se está havendo a violabilidade, né, a violação da propriedade privada, todas as medidas possíveis podem ser tomadas. Não é bem assim. Tá? O respeito à propriedade privada está exatamente se essa propriedade privada também cumpre uma função social. Então, isso é uma discussão, um debate, é uma questão de interpretação, né? E aí a gente vai ver depois, né, como é que isso tenta-se minimamente resolver essa situação. E aí vem os parágrafos, né? Eu acho muito interessante nós analisarmos cada um deles, principalmente à luz, né, da sociologia, pensando assim, né, nessa organização desses parágrafos de acordo com a sociedade brasileira. O que é muito importante. Por quê? Porque a sociedade brasileira, já dizia Marilena Chaui, né, ela tem uma tendência autoritária. E quando você vem com uma Constituição que defende tantas liberdades individuais, tem garantias à vida, parece que ela entra em choque com esse modelo de sociedade autoritária. Né? Então, ela representa um fenômeno, né, a Constituição, que para muitos é interpretada como uma verdadeira anomalia, um verdadeiro problema para o funcionamento da sociedade sob esse viés, sob essa ótica do autoritarismo. Então tá, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Ou seja, aqui há uma proposta, há uma afirmação, né, e é o primeiro parágrafo, né, desse artigo, que já coloca homens e mulheres em condições de igualdade. Tá? E aí a gente discute exatamente como é que uma sociedade como a brasileira, autoritária, machista, né, que ela é isso, né, não é muito diferente disso, como é que ela se relaciona com essa realidade. Então, você veja que a Constituição defende uma igualdade de direitos, mas que é sistematicamente desrespeitado pelo cotidiano, vamos assim dizer. Claro que o Estado poderia intervir de forma mais decisiva para proteger esses direitos, mas por conta, né, de alguns entraves políticos, não diria jurídicos, mas políticos, não cumpriria essa função. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. É bastante interessante isso, né? Por quê? Porque a questão da obrigação, né? Então, assim, se não está previsto na lei, ninguém é obrigado a fazer. Então, essa é uma questão, uma discussão que está bastante forte, bastante presente na Constituição. Aí você veja manifestação de pensamento, né? Então, isso significa poder discordar das ideias, manifestar suas ideias. Eu não posso pensar isso dentro de uma perspectiva de fazer acusações, né? Então, se eu discordo, eu não posso usar do anonimato, tá? Então, é vedado o anonimato, né? É assegurado o direito de resposta proporcional. Então, se alguém discorda, né? Então, essa pessoa pode discordar de mim, mas também se houver ofensa, aí eu tenho que usar os caminhos da lei, não é sair revidando, claro. Né? Então, você veja que há uma preocupação de manutenção de uma ordem minimamente civilizada dentro da sociedade, e a função, né, desse artigo 5º é exatamente manter os princípios de uma civilização. Né? Então, isso a gente vai ver nos outros parágrafos subsequentes. Né? Aí a questão da inviolabilidade e a liberdade, né, da liberdade de crença, de consciência, ou seja, eu, por exemplo, se sigo uma determinada religião e essa religião, né, me proíbe, no caso dos adventistas, eu não posso fazer determinadas atividades entre o anoitecer da sexta-feira e o anoitecer do sábado, eu não posso, em hipótese alguma, ser obrigado a fazer algo que contrarie a minha consciência religiosa, a minha liberdade de crença. Tá? Então, isso é um direito garantido por lei, porque isso aí é respeitar as características de cada grupo da sociedade. A Constituição ela não está defendendo esse ou aquele grupo, ela procura defender, nesse artigo 5º, toda a sociedade. Certo? Então, isso é um elemento que é fundamental. Você veja que, olha só, o parágrafo 23, né, o 23º, ele fala, olha, propriedade atenderá à sua função social. Então, isso garante, né, então, indo lá em cima, né, nos itens anteriores,
né, quando a gente fala do atendimento à função social dessa propriedade, o que eu quero colocar com isso? Que eu não posso, né, no caso, ocupar ou invadir, né, esse termo é variável, a gente já viu isso, né, uma propriedade, por exemplo, que pertence, que alguém utilize para produzir, para morar, entendeu? Se não cumpre a função social, aí ela é passível de desapropriação, lógico, né, dentro das leis do Estado, só que esses grupos, os grupos que promovem ocupações, eles querem acelerar o processo de desapropriação e o atendimento das necessidades básicas da população, que também estão previstas no artigo 5º. Então, é uma disputa por interpretações, né, de ordem jurídica. Né? Aí, eu botei ali, né, a questão da igualdade dos grupos, né? Então, é um elemento que é fundamental para a nossa compreensão, certo? Então, as mãos pintadas de verde, laranja, roxo, que é a multiplicidade da sociedade, né? Das sociedades, não apenas a sociedade brasileira, mas todas as sociedades têm uma multiplicidade de indivíduos que devem ser atendidos pelos direitos humanos. Né? Então, são direitos humanos, não são direitos de determinados humanos. Tá? Então, isso é a sua perspectiva de universalização. Né? E as ameaças, claro, né? A gente está falando, sempre discute sobre isso. Né? Então, por exemplo, ideias autoritárias e totalitárias que conquistam parcelas da população que começam a criticar os direitos humanos, dizendo que eles atendem aos interesses de uns e não atendem os interesses, né, ou as demandas e necessidades de outros. Né? Então, não são direitos e acabam, na perspectiva desses indivíduos, né, eles dizem que existem privilégios e não direitos. Né? Então, determinados setores da sociedade são privilegiados por isso, isso e isso. Determinados setores da sociedade não são prestigiados por isso, isso e isso. Então, assim, essas concepções autoritárias, elas tendem a todo momento destroçar, né, colocar em xeque os direitos humanos, justamente por interpretá-los como algo que destrói a possibilidade da ordem social. A falta de representatividade política, de fato, né, então grupos que são marginalizados, ou seja, colocados à margem da sociedade, que não têm representação política, não são atendidos por esses direitos, né? Então isso acaba sendo uma ameaça, né, a questão à cidadania, né, e aos direitos humanos. A miséria e as profundas desigualdades sociais também contribuem para essa situação. Então isso é um cenário. E, obviamente, aí já é a materialização dessas ideias totalitárias ou autoritárias, né? Principalmente agora no nosso contexto autoritárias, porque o totalitarismo é um fenômeno do entre guerras, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Em que você tem a supressão das liberdades individuais, todas as liberdades individuais. Liberdade de expressão, de locomoção, de associação, né? Então, essas liberdades elas acabam sendo suprimidas em atendimento aos interesses do Estado autoritário, certo? Aqui uma foto de crianças que muito provavelmente não têm respeitado o mínimo de direitos humanos, né? As condições insalubres, né? Calhou delas estarem com balões amarelos, uma bandeira do Brasil, para mostrar exatamente para vocês perceberem como é que essa questão dos direitos humanos, apesar das críticas, se torna um direito abstrato para as populações que estão à margem da sociedade. É um direito abstrato, ele não é aplicado concretamente. Tá? E aí você veja que é uma situação de extrema pobreza, né? Crianças que muito provavelmente, apesar de sorrirem para a foto, têm o seu futuro comprometido por conta dessa situação, de um desrespeito sistemático. Pode ser que essas crianças sejam privadas de um direito básico à educação, sejam privadas de viverem a sua infância, sejam obrigadas a trabalhar para complementar a renda doméstica. Né? Então, tem todo um conjunto de desrespeito a esses direitos. Né? Então, essa é uma realidade bastante cruel. Certo? Aí, uma definição do Thomas Marshall, né? Que vai falar sobre a questão da cidadania, então ela vai se dividir em civil, político e social. É muito interessante isso, porque civil está na questão da organização da sociedade, política da representação e social, acesso aos bens produzidos, né, ou dados pelo Estado. Certo? E aí a gente pega questões do Enem para poder trabalhar isso. Né? Então, quais questões são essas? Aí a primeira, né, traz um trecho do Risotto, né, falando sobre
a questão da política pública, né? Então, assim, são a questão do acesso à saúde. E aí ele fala, segundo o texto, duas características, está falando do SUS, tá? Que é o Sistema Único de Saúde, e que tem um equivalente na Europa, que é justamente na Inglaterra, que é o NHL, né? O NHS, perdão, National Health Service, né? System, perdão, né? Que é o Sistema Nacional de Saúde, né? O nosso é o Sistema Unificado de Saúde, que é uma conquista da Constituição de 1988 e que coloca, segundo o texto, duas características da concepção da política pública analisada são o universalismo e o igualitarismo, ou seja, todos os brasileiros têm o direito de serem atendidos pelo Sistema Único de Saúde, sem distinção de classe econômica, sem distinção de raça, sem distinção de credo, né? Sem distinção de gênero. Então, assim, todos os indivíduos podem ser atendidos. É claro que aí a opção pelo sistema privado é uma opção, mas que, por exemplo, eu posso chegar e ser de utilizar o sistema público de saúde, eu posso, ok? E a outra questão, né, uma charge que é muito utilizada, em que fala todo brasileiro tem direito à moradia, né? E agora aí a esposa, né? Você veja que eles vivem numa condição de rua, né? Uma família bem vivendo uma condição de miséria, uma situação de miséria. E aí fala, agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde, tá vendo? Então, assim, às vezes os brasileiros têm uma certa consciência dos seus direitos, mas esses direitos, né, a cidadania, é um direito básico, previsto na Constituição, né, o que ele está lendo é a Constituição de 88, né, está até ali a capa estilizada. Então, assim, esses direitos básicos são sistematicamente negados, certo? E aí, né, vem lá, no dia 5 de outubro, que foi a data da promulgação da Constituição, e sua promulgação marcou o estado de redemocratização no Brasil. Então, assim, o Brasil se torna onde você efetivamente trabalha com a ideia de redemocratização. Não é 85, quando os militares passam o poder aos civis, ou quando Sarney assume a presidência. A democracia vem com a Constituição de 88. E aí fala, analisando a charge acima, ou seja, da página, né, do slide anterior, de Miguel Paiva, sobre a Constituição brasileira, considera-se que a Constituição de 88 representou, sem dúvida, um grande avanço na política brasileira. E aí ele vai falando, né, você veja que é aquilo que nós colocamos antes, né, uma Constituição extremamente avançada, mas que não tem os seus artigos plenamente aplicados no conjunto da sociedade brasileira. Entenderam, gente? Então, a gente fecha, né, essa segunda parte aí dos direitos humanos e de cidadania. Espero que vocês tenham gostado, né? E aí a gente vai, né, pensando isso, né? Eu quero que vocês reflitam exatamente sobre os direitos humanos e a cidadania, algo tão ameaçado hoje, tá bom? Então, até a próxima.